Doni, que satisfação estar aqui com você hoje gravando mais um República Podcast. Pois é, cara, mas com fome não dá, né? Não dá. A produção ligou pro David lá da Pizzaria Queiroz? A Pizzaria Queiroz é a melhor pizzaria do ABC, sem sombra de dúvidas. Eu também acho. Eu sou um especialista em pizza. Sério? Eu como muita pizza, gosto muito de pizza, é minha comida favorita. E nenhuma pizza no ABC é igual à Pizzaria Queiroz, porque eles usam os melhores ingredientes. Eu também acho. O molho dessa pizza é simplesmente sensacional. Eles estão desde 1962 ali na Senador Flacker. 60 anos ali na Senador Flack com Abílio Soares. Então, uma dica. Se você quiser comer uma boa pizza, liga pra onde? Pizzaria Queiroz. É isso aí, gente. Então vamos começar o nosso programa, mas... Ai, chegou a pizza, vamos comer. O cheirinho aqui já chegou! Já tá chegando, hein? Caramba, foi rapidinho, a produção mandou um WhatsApp pra lá, o David já mandou entregar aqui pra gente umas pizzas. Como é seu nome, amigo? Jonathan. O Jonathan veio entregar aqui, olha. Puxa vida, nós vamos gravar depois Olha que que comer. maravilha. E o convidado Lacradinha. também vai comer. Delícia. Aí, Opa, muito rasgou aqui. bem. Aqui tá Que ótimo. delícia. Já. Olha só, olha o cheiro. Pizzaria Queiroz, a melhor pizza do Grande ABC. Obrigado, amigão. Olá, galera. Começa agora mais um República Podcast. Obrigado por estar assistindo, ouvindo e revendo. Legal. Né, Lê? Mais um programa hoje com uma convidada para lá de especial, né? É um prazer recebê-la aqui hoje para conversar sobre empoderamento feminino, sobre empreendedorismo feminino. E antes de começar, antes de apresentá-la, eu vou dizer o que ela pediu para dizer. Ela falou, fala isso na abertura. E eu vou falar. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava em Deus. Gênesis. Verbo, do latim, significa palavra. Então, é verbo mulher. Nós estamos aqui com Ana Mansur, né, da empresa Verbo Mulher. Obrigado, Ana, por você aparecer, comparecer, aceitar nosso convite, bater esse papo aqui com a gente no República Podcast. Tudo bem com você? Tudo jóia, eu que agradeço, adorei o convite e já vou fazer uma colocação que pode ser polêmica de cara. Opa! Essa é boa. Sim que é bom. Vamos lá. O verbo era Deus e Deus era mulher. O verbo era Deus e Deus era mulher. Bom, a gente não sabe o sexo de Deus, né? Será? Eu não sei. Você já viu Deus? Quem é que gera a vida? Homens ou mulheres? Tem sentido. Tem sentido, tem sentido. Tem todo Mas, assim, sentido. Não a havia gente- pensado desse Então, lado. Pois é. Na verdade, precisa dos dois, né? Precisa. E aí a gente entra naquela polêmica do que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas você sabe que ela agora me fez pensar? Ó, viu? Que bom. Quem gera a vida? Não, mas o homem foi fabricado do barro. Quem fabrica é... Quem fabrica é o oleiro? Então, faz barro. aí o oleiro é masculino. Pois é. Ou Então, será mas que não? porque Deus não pariu o homem. Ele pariu. fez o homem, segundo a Bíblia. Segundo né? a Bíblia. Isso. Então, acho que nesse sentido, Deus era homem. Ou é, né? Porque ele sempre foi, será, né? E aí eu vou dar uma beliscada naquilo que deu uma faladinha antes da gente começar. Será Vamos que lá. Deus era hermafrodita? Puxa Eu vida, isso aqui tá... Já começou polêmico Começou o bem. negócio. Começou polêmico. Agora, Eu acho que, na verdade, é o homem... na lembrei essência- do Pepeu Gomes. Deus é menino e Isso, menina. É isso aí. Sou Eu tava masculino, cantando outro feminino. dia, Aí. Exatamente. Acho que, na verdade, é homem na essência da palavra neutra. Sim. Homem significando humano. Sim, Na concordo. Humano. verdade. Concordo. Né? Uhum, Então, porque fala a humanidade, né? uhum, Com H, não é isso? uhum. E de homem, possivelmente, humanidade, né? Mas, enfim, sendo homem ou sendo mulher, somos todos humanos, Sim. não é isso? E um não vive sem o outro. Ale, você deve ter ido em shopping, costuma ir em shopping com a família, né? Sim, sempre. Então, quando você vai ao shopping, Ale, você entra nas lojas, você vê logo na vitrine assim, ó, camisetas, calças, a outra você vê bermudas, depois você vê notebook, celulares, enfim, tudo que tem no shopping, praça de alimentação, etc e tal, certo? Certo. Agora, imagina um shopping com um andar só, com praça de alimentação, um vasto estacionamento seguro, com mais de 60 lojas
mas de carros. Várias marcas, modelos, aonde você pode escolher à vontade, ficar passeando com a família ali, num domingo, num final de semana e etc e tal, e você escolhe um carro novo ou usado, pode fazer troca, pode comprar prazo, pode comprar à vista, enfim, sabe que shopping é esse que eu tô falando? Auto Shopping Global. Exatamente, fica na Avenida do Estado, em Santo André. Vá lá com a sua família para conhecer o Auto Shopping Global. Você vai gostar. Um abraço. E agora eu gostaria que você nos apresentasse. Você tem um vasto currículo, né? Diz aí só um pouquinho. Só um pouquinho. Até você chegar no verbo mulher. Até o mulherar? Até começar a mulherar? Vamos lá. Uau. Bom, resumidamente, né? Nasci mulher, nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, filha de 2 gaúchos também, de família da fronteira do Rio Grande do Sul. Separatista? Olha, a gente sempre tem aquele ladinho meio separatista, né? Já pensou se tivesse que ter um documento especial para entrar no Rio Grande do Sul? Ia ser legal. Enfim, um visto para entrar no Rio Grande do Sul. Os 2 funcionários públicos, o pai e a mãe, né? E, graças a Deus, em função disso, eu tive condições de ter um estudo bom, né? Fiz com a universidade na PUC, eu fiz comunicação social também, sou relações públicas de formação. Mais tarde eu fiz especialização em comunicação empresarial, depois eu fiz mestrado em administração na Federal, trabalhei por 14 anos, eu acho, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né? Aquelas coisas, tudo ali naquela região, assim, e outras atividades. Tinha vários outros pequenos empregos antes, depois dos 14 anos lá. E aí, quando chegou num determinado ponto, eu digo, bom, cansei. A gente tem alguns problemas quando a gente tem uma empresa semi-estatal, que era o caso, e a gente tem alguns incômodos, digamos assim, né? Porque troca a gestão, sai um partido, entra outro partido, entra um que tem uma mentalidade, outro que tem aquilo. Esse é o mal do Brasil. Fazia um caos no trabalho da gente, era um inferno aquilo, né? Até que chegou uma hora que eu disse, não dá mais, né? Quando tu começa a andar com um projeto, muda tudo, tem que começar do zero de novo, né? A gente sente que parece que não anda, né? Tu tá sempre parado no mesmo lugar, um passo para frente, 2 para trás. História do Brasil. É uma briga de egos, né? Entra um prefeito que o outro estava fazendo um viaduto, aí aquele que entrou para de fazer o viaduto e o dinheiro vai pro ralo e assim vai, né? Então vamos dar um salto, então. Você é mestrada, ministra palestra, foi professora e fez um monte de coisa. O foco. E a pergunta que não quer calar. Por que mulheres? Por que verbo mulher? O que é verbo mulher? O que faz verbo mulher? Eu sempre digo que o momento que me deu um estalo, o primeiro grande estalo, foi quando eu tive 4 filhas mulheres, né? Mas se tivesse vindo um homem, você ia receber bem, né? Não, sem problema nenhum. A questão não é essa, foi a questão do estalo. A pergunta é cabível, viu? Porque é tudo mulher. Tudo mulher, 4 mulheres. E quando a filha mais velha teve o primeiro nenê, nasceu uma menina também, né? E eu levei um susto, entre aspas, né, quando isso aconteceu. Porque eu me dei conta que estava chegando a 3ª geração de mulheres a partir de mim e que o mundo ainda estava muito ruim para as mulheres, né? O que eu estou fazendo? Ai, chega a me arrepiar quando eu falo nisso, mas o que eu estou fazendo para deixar o mundo melhor para ela, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro grande, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Talvez não diretamente para ela especificamente, né? A gente trabalha de uma maneira mais ampla, né? Então, depois veio, a partir de um papo com uma amiga, a gente estava tomando cafezinho, aquele velho, vamos marcar um café, né? E a gente comentando que aqui, já morando aqui, né? Que aqui a gente tinha um problema, digamos assim. Quem mora no ABC, na época, que morava no ABC, se queria assistir uma palestra legal, queria fazer um curso legal, queria fazer não sei o que, tinha que pegar o carro, ir para pegar a Anchieta, viajar até São Paulo, gastar uma grande estacionamento, comida, não sei lá, e voltar, fora o desgaste pessoal, né? Quem sabe a gente faz alguma coisa aqui? E foi aí que começou aquela história da gente procurar um lugar para a gente fazer reunião de mulheres, de network, mas de mulheres profissionais, de empreendedoras, executivas, etc. Né? Foi assim que nasceu a história do Verbo Mulher. E porque Verbo Mulher eu já tinha, enquanto agência de comunicação, que eu tinha minha empresa de comunicação, eu já tinha
guardado esse nome, salvo domínio e tudo, né, como Verbo Mulher, porque eu queria ter um braço de comunicação especificamente para falar com as mulheres, assim, que as empresas soubessem falar com as mulheres do jeito certo, porque até hoje não sabem. Até hoje, estamos em 2023. Mas eu acabei, na época, eu não consegui dar andamento nesse braço. Então, quando a gente falou sobre isso, eu digo, para aí que eu já tenho o nome para esse negócio, já tenho até o domínio salvo. Né? E aí nasceu o Verbo Mulher como origem do que ele é hoje, não como ele é hoje, que ele nasceu com outra pegada. E aí foi assim, quando a gente começou a fazer os primeiros contatos, onde é que a gente ia trabalhar, com quem que a gente conseguia um espaço para fazer os trabalhos, a gente conseguiu esse apoio do CIESB de São Bernardo, que continua até hoje, né? São nossos parceiros, nos apoiam em tudo. E aí a gente começou a fazer esse negócio direitinho. Começamos a divulgar e começaram a vir mulheres. E aí aconteceu uma coisa que eu julgo interessante, do meu ponto de vista. Existem vários grupos de mulheres por aí, né? Mulheres empreendedoras, de mulheres não empreendedoras, enfim, né? Tem vários. As mulheres que vieram chegando, eu acho que em função da característica do ABC, né? Não são aquelas que geralmente são artesãs, ou são, sei lá, costureiras, ou são, né? Começaram a vir ex-funcionárias, ex-empregadas das multinacionais da região, que saíram ou foram saídas por N motivos. E aí, conforme elas vieram vindo, a gente foi entendendo as dores dessas mulheres, né? Algumas chegavam... Algumas lembranças eu tenho de algumas que chegaram praticamente de luto, né? Demitidas da empresa porque tiveram um segundo filho. Me lembro de um caso específico que me vem à mente agora, né? E disse assim, o chefe chegou para ela e disse, bom, agora tu não tem mais condições de continuar trabalhando na empresa, né? E demitiu. Nossa. E ela se sentiu o fim lixo. do fim, o lixo, né? Porque ela tinha tido um segundo filho. E eu me lembro dela me dizendo, Ana, eu nunca pensei em parar de trabalhar, eu nunca quis deixar de trabalhar, né? Eu estava me organizando para voltar numa boa, fazer as coisas andarem. Então, esse é um caso, aí tem vários outros casos, tem quem já estava com 45, 50 anos, e aí demitiram, estava próxima até da aposentadoria, e demitiram, porque tipo, já não é mais tão interessante para a empresa, né? Ficar lá, porque já não é aquela mulher que enfeita, né, a empresa. Ana, até para contextualizar, qual que é o foco principal do Verbo Mulher? Que serviço oferecido, né, até para quem está assistindo agora, de repente não conhece, e de repente poderia ser mais uma para integrar, né? Estamos de portas abertas. Sempre. Explica um pouquinho mais em detalhe o que a Verbo Mulher oferece para as mulheres. Hoje, né, a gente mudou ao longo da história. No início era um foco bem profissional, bem técnico, de dar cursos, atualizações e coisas, palestras mesmo, né, de atualização profissional para empreendedoras. Era isso. Tá? Somente para empreendedoras? Era sim. Executivas, enfim, o pessoal da região aqui, né? Quando a gente foi percebendo essas dores todas e mais algumas outras dores que surgiram no caminho, que a gente foi se dando conta, como, por exemplo, mulheres que querem começar a empreender pela primeira vez na vida e que a gente conversa com elas, explica como é que pode ser, como é que não pode ser, né? Tenta ajudar nesses primeiros passos do empreendedorismo e elas ficam assustadas, com medo. Eu vou perguntar para o meu marido, eu vou falar com meu pai, elas nunca fizeram isso. Elas sempre fizeram para as empresas, mas nunca fizeram para elas. E elas têm medo e precisam do apoio, de uma bênção, de uma autorização de um homem, né? De alguém que elas conhecem, que já faz alguma coisa do tipo. Então, o que a gente se deu conta, e foi aí que o Verbo Mulher mudou de cara e começou a fazer outras coisas. A gente se deu conta que elas precisavam muito mais do que informações técnicas ou profissionais. Elas precisavam, primeiro, de um espaço, aí vocês me perguntaram antes até porque é só mulheres, né? Um espaço seguro, emocionalmente seguro, em que elas possam se abrir, possam chorar, podem dizer o que estão sentindo, o que não deu certo, o que deu certo, etc., e que a gente pudesse começar a trabalhar justamente as questões comportamentais. Porque a parte técnica, tu faz curso, tu tem no YouTube, enfim, Sebrae, né? Enfim, tu tem N outras fontes da parte mais profissional e mais técnica que baratas, de graça, etc., sem maiores problemas, né? O que a gente sentia? Elas precisavam de outro tipo de apoio emocional, de apoio comportamental, né? E aí a gente mudou bastante. Então, a gente acabou virando isso. A gente virou uma rede de apoio, né? Os nossos encontros têm alguns, sim, a gente tenta intercalar, né? Tem alguns que tem alguma coisa de técnico, de alguma novidade, como é que está funcionando alguma coisa nova nas redes sociais, ou...
enfim, o que é ESG, ou enfim, algumas coisas novas, novas entre aspas, né? Mas alguns novos termos, algumas coisas assim. Mas a gente procura ter bastante coisa para trabalhar: autoestima, autoconhecimento, fortalecimento, empoderamento. O que é empoderamento? É fortalecimento. O fortalecimento dessa mulher para ela poder ir fazer o que ela tem que fazer como empreendedora. Ô, Ana, mas eu vejo da seguinte forma: o foco principal desses problemas que as mulheres enfrentam no Brasil é o machismo. Eu acho que... O machismo institucional. O machismo, exatamente. Por que eu tô falando isso? Porque você falou que são só mulheres, mas eu acho muito difícil que essa realidade mude sem mudar a mentalidade do Brasil nesse sentido. E sem o envolvimento dos homens, de repente vai ser uma conversa que não vai ecoar com tanta força, porque essa mentalidade machista precisa mudar. Não é nas mulheres, é nos homens. Nas mulheres também, evidentemente. Nas mulheres também, porque as mulheres, elas têm essa síndrome de vira-lata, né? De que você acabou de falar, de precisar de uma validação masculina. Mas como fazer para mudar essa cultura num país onde... eu estava vendo essa semana, a Marta, jogadora de futebol, ganha... acho que 125 vezes menos do que o Neymar, sendo que ela é um exemplo muito melhor do que o próprio Neymar, que não é exemplo para ninguém, pelo contrário, né? E acaba sendo endeusado. Isso é um outro caso. É outro caso. Mas ainda assim ele é idolatrado por homens e por mulheres e por meninas por conta dessa cultura machista. Como que isso pode ser mudado? Olha... em primeiro lugar, não é uma coisa que a gente vira a chave de um dia para o outro, né? Não é, infelizmente. E com as mulheres do empreendedorismo ali, a gente trata muito entre nós, em termos até da gente conseguir, a maioria de nós tem filhos ali, quase todas têm filhos, né? Na educação dos nossos filhos, para esta nova geração que depende de nós, estar sendo construída de uma maneira não machista, ou pelo menos menos machista, tá? Esse é o nosso um trabalho de formiguinha, tá? Isso quando a gente falando em termos de empreendedoras. Se a gente falar em termos de empresa, que aí depois de 1 ano e pouco de existência, o Verbo Mulher começou a atender empresas também, daí a gente consegue, dentro das empresas, porque a gente trabalha com grupos de funcionários, aí a gente consegue trazer temas de discussão, e aí eu chamo o meu amigo da Hora H Diversidade, né? Porque assim como a gente tem que ter o nosso espaço seguro para a gente poder falar o que a gente pensa, os homens também têm que ter para poder discutir entre si, né? E aí a gente começa a fazer essas discussões e a começar a mudar, a eles pensarem pelo menos dentro da minha casa, a minha filha, a minha mulher, né? E é muito bonito de ver o resultado dos trabalhos, sabe? Tem coisa que a gente vê de homão, aqueles homão assim, durão, tal, que de repente cai a ficha. Eu disse, nossa, eu não participo de nada da vida da minha filha. Né? Então a gente, óbvio que é um grão de areia, né? Nesta praia imensa que é o litoral brasileiro, né? Mas é um grão de areia que começa a fazer alguma diferença. E eu sempre disse, desde os tempos de relações públicas, eu sempre disse, as empresas, as organizações são master agentes de mudança. Porque quando tu ensina uma coisa para um funcionário, esse funcionário vai para casa e ensina para a mulher, para o filho, para não sei o quê, para os vizinhos, para os irmãos. Então a gente consegue, de certa forma, ir disseminando isso. Pelo menos eu espero que sim. Bueno, Essa é a minha ideia. Por ser uma questão cultural, né? E cultural e estrutural, né? Porque nós vamos falar só de Brasil, porque há outros países do mundo. Vamos falar como o Brasil foi construído, né? Sempre ditados as regras por homens. Sim. Né? Tanto que vocês, mulheres, demoraram muito para ter direito a voto. Sim. Vocês precisavam de autorização por escrito para ir viajar, para trabalhar fora. Sim. Né? Vocês passaram por todas essas dores, né? Esse termo que você usa, muito bem colocado, porque não deixa de ser dores na alma, dor no coração, dor no psique. Né? Então, por ser cultural e estrutural isso, e as mulheres, né? Eu vou falar vocês mulheres, tá? Vou usar desse termo, porque você é uma mulher, né? Vocês mulheres, muitas das
não está impregnado essa cultura, Uhum. né, na mente, e elas talvez se torna difícil a É mudança, difícil. porque é como se você chegar para uma mulher e dizer assim, olha, você quer fazer isso, você pode, você está infeliz, mas você pode ser feliz, olha, você pode isso, você pode aquilo, seus direitos são todos esses. Mas aí vem a figura do pai ou do marido, né? Aí ela cria algum mecanismo para se autossabotar e não ir em busca, ir atrás daquela felicidade que você está prometendo e mostrando para elas que é possível. Aí, por conta dessa autossabotagem, elas retroagem e não seguem um caminho de empreendedora, de um caminho da felicidade. Não existe isso, por quê? Repetindo, por ser estrutural, cultural e psique. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. E como trabalhar a mente dessas mulheres? Como que vocês fazem? Pois é por meio desses trabalhos de comportamentais que a gente faz. A gente tem, dentro do nosso grupo, inclusive, e fora também, mas dentro do nosso grupo nós temos algumas terapeutas, temos psicólogas, temos terapeutas, temos, né, algumas profissionais da área comportamental, emocional, etc. Então a gente faz rodas de conversa, a gente faz alguns trabalhos e a gente, em alguns casos, inclusive, indica, olha, fulana, seria legal se tu conversasse mais com a Beltrana, que é uma das profissionais dessa área e tal, aquela coisa toda. Mas eu vou voltar para ti aqui, que eu tô gostando muito do culpa, medo e felicidade. Tá? É esse o nome da tua palestra, não é isso? A palestra é Coragem, Medo e Felicidade. Coragem, medo e felicidade. No caso da mulher, tu pode botar culpa também, tá? Por isso que eu falei até. É coragem, culpa, medo e felicidade. Eu acho que desde que o mundo é mundo, mulher tem culpa. Né? Ela acha que ela sempre tem que alcançar e que atingir... Eu não entendi, por que culpa? Vou te falar. Ela tem que achar que tem que agradar a mãe e o pai, por exemplo, por quem ela foi criada, as expectativas desse pai e dessa mãe. Então, mesmo que ela faça uma coisa diferente daquilo que os pais ensinaram, como ela teria que ser como mulher, como esposa, como profissional, como isso, como aquilo, ela até faz diferente, mas, ai, meu Deus do céu, né? O pai e a mãe me ensinaram, sei que eu estou fazendo diferente, estou fazendo o contrário. Claro que isso não é consciente, é uma coisa bem mais, né? Inconsciente, enraizada. Eu vou dar um exemplo bem besta, tá? Mas que a minha mãe trabalhava. Eu falei que ela era funcionária pública, né? Ela era professora, ela fez faculdade com 50 e poucos anos. Então ela sempre estimulou que as mulheres estudassem, ela sempre quis que eu trabalhasse. Ela enfrentava o teu pai ou o teu pai autorizava e era uma boa? Não, era normal. Graças a Deus, meu pai era uma pessoa super esclarecida também. Ótimo. Assim como meu marido, graças a Deus. E aí, mas ainda assim, quando eu casei, depois que eu casei, meu marido é uma pessoa completamente diferente também da média dos homens, tá? Ele cuida da casa, ele cozinha, ele sempre cuidou das crianças, ele sempre deu os primeiros banhos. Enfim, ele é um maridão, um homem porreto, maravilhoso. Mulher apaixonada. Sou, morro de paixão. De ver uma mulher apaixonada, né? 40 anos, morro de paixão. Nossa. E a minha mãe ficava furiosa comigo. Ana, tu vai perder o marido. Tu não agrada ele, tu não cozinha pra ele, tu não passa a roupa dele, tu não faz não sei o quê. Entende? E aí... eu vou dizer para vocês, olha que eu sou uma mulher com a cabeça para frente, volta e meia me batia aquele negócio, putz, será? Né? Será que eu devia estar fazendo? Será que eu devia também fazer isso? Né? Meu marido é que me dizia, por que tu vai fazer? Deixa que eu faço. E aquilo me deixava meio nervosa às vezes, porque a gente traz isso, entende? Por mais que tu tenha esclarecimento... Você tinha sentimento de culpa. Tem um sentimento de culpa. Isso é normal. 99% das mulheres, quase todas que vão adiante, que enfrentam, que fazem diferente, né? E que entre aspas, parece que não se importam de estar fazendo diferente, no fundinho tem culpa. Né? Aquela coisa, puxa, eu fui trabalhar, eu não fico cuidando do meu filho o dia inteiro. Se der um problema, meu Deus do céu, a culpa é minha. Sempre. Né? Então a mulher tem essa coisa dela carregar. Se der alguma coisa errada na casa, a culpa é dela. Se der alguma coisa errada com o filho, a culpa é dela. Se der alguma coisa errada no casamento, a culpa é dela. É sempre culpa. Não, existe estupro hoje
que Por muitos que eu homens... tava com aquela roupa? E A culpa foi minha. muitas não denunciam porque se sentem culpadas. Exato, né? exato. Então, como mudar isso? Porque é muito profundo tudo isso aqui que nós estamos... são Esse tema é muito alguns profundo. Que é milhares de exatamente o anos. que eu falei da questão de como você não envolver. Os homens têm que estar envolvidos nessa discussão Com certeza. para que haja essa conscientização de que, entre aspas ou sem aspas, a culpa é deles por tudo isso. Nossa, você não é homem, não? Nossa, né? Então, elas são mulheres, nós, meninas e Sim, meninos. nossa, exatamente. Nossa, Não, a culpa é nossa. Você é faço minha machista com a culpa. sua esposa? Não, eu não sou. Pelo Vamos falar, cara. contrário, Você sou. não é. Não sou. Você lava... Talvez não seja porreta que nem o marido Você dela. lava seu... Mas Você faz comida? Eu faço comida, eu que dou banho na minha filha. Eu faço questão de ser presente em cada dia, em cada passo. Eu me orgulho de observar cada centímetro do crescimento da minha filha, porque eu sou pai de legal. menina. Uhum. E isso que você fala mexe muito comigo. Depois que eu tive uma filha, eu sempre fui consciente, porque meus pais também são pessoas que me deram uma educação, graças a Deus, sensacional. Uhum. É a questão de cultura, você vê? Culturalmente falando. Cultura dos seus Mas pais. depois que eu tive uma filha, e eu me lembro o dia que a gente descobriu que ela seria menina, que eu chorei E copiosamente. tu ficou emocionado agora que eu vi. Eu fico porque é o meu maior orgulho, né? De ver ela crescer da forma como ela tá crescendo, e eu me senti culpado quando ela veio menina, porque Olha a gente só. esperava que fosse um menino sem nenhum motivo especial, né? Cultural. É Talvez cultural. Todo gente, casal, desde o começo, É que isso aí. eu sou... Exatamente. Tanto que a gente tinha um nome pra menino, mas não tinha um nome pra Olha aí, menina. olha aí, gente. Tá vendo? Né? E aí quando Isso a é gente- sintomático, hein? Teve um presidente recente que teve uma filha mulher, que ele falou assim, eu dei o quê? Ele falou, eu dei uma escorregada. Ai, gente. Não, eu dei uma foi um mancada. termo pior do que esse. Foi. Eu dei uma mancada. Né? Um presidente, antes desse que está atual aqui, Então, e quando eu ouvi o coração dela batendo, acho que é Bolsonaro Né? o nome dele. isso mudou em mim, assim, a pessoa, né, muda, né, quando você encara a paternidade, uma maternidade, as pessoas Eu se só te acordei transformam, porque você né? estava quase chorando. E eu Não, também mas aqui. eu não tenho vergonha nenhuma de Não. chorar. Isso é Mas ótimo também. Não, bonito não isso. tenho vergonha Não, o nenhuma. que você falou porque... estava me emocionando. Eu confesso. Você que não aguentou, né? Eu tive que falar alguma coisa. Não, mas o receio, talvez, que eu tenha tido naquele momento é de saber que eu estava colocando uma mulher no mundo que não aceita as mulheres. Não respeita. Não respeita as mulheres. E de saber os desafios que ela vai ter que encarar e que eu vou ter que encarar como pai Junto com ela. E, né, numa fração de segundo, eu nunca vou esquecer, voltando para casa e segurando aquilo quando chegamos em casa e minha esposa me consolando porque eu comecei a chorar copiosamente pelo fato de que ela seria uma menina e não um menino. E a culpa que eu senti de falar assim, gente, por que eu tô chorando? Foi muito louco que eu passei naquele dia, porque eu me senti culpado por estar tendo uma menina, né? Claro que isso foi sei lá, 10 segundos ali. Foi um insight. Que eu botei pra fora e no que eu terminei aquele show. Isso é muito interessante. Foi maravilhoso, porque no que passou aquilo, a gente. Que bom que você O chorou. gostado é que a minha esposa também queria um menino, né? E a gente teve aquele momento ali íntimo de abraço e no que aquilo passou, a gente, em 2 minutos, a gente conseguiu decidir o nome da minha filha, Mona Lisa. Ai, que lindo. E dali pra frente foi o amor mais incondicional que eu pude sentir na vida, né? E eu tenho o maior orgulho de ter uma filha mulher hoje e faço questão de que ela esteja protegida, né? Mas não no sentido de super proteção, de que ela tenha consciência de tudo isso que acontece para que ela saiba se posicionar e se defender. Isso, né? Isso. E não sei se estou fazendo certo ou não, mas espero que no futuro ela tenha a sua força, né? Para que ela entenda que ela não é dependente de homem nenhum e que ela
pode coexistir e deve coexistir, Sim, né? sim. Mas enfim, tô até me alongando aqui porque a sua bonito, história Ale, tá realmente bonito. Te tocou. me toca no fundo da alma mesmo. Legal. E acho fundamental, né, o trabalho que você faz. Mas eu acho que se os homens Tem que trazer os homens. Tem que trazer os homens para essa Eu conversa. concordo Eu queria contigo. perguntar para Ana, né, depois deses encontros, Sim. né? Houve separação, divórcio de algumas mulheres que caiu a ficha ou caíram as fichas. Algumas que falaram, peraí, o verbo mulher tá me mostrando isso, pum, caiu a ficha, eu vou meter o pé na bunda naquele cara que tá em casa. Aconteceu alguma coisa assim? Eu acho que isso, sinceramente, eu não sei te dizer se Pergunta, que eu tenho certeza deve que ter acontecido, talvez você não saiba, mas com certeza. Não sei, isso realmente, se teve Ou divórcio talvez em função disso, não sei, divórcios houveram, em função disso, não sei. Mas, assim... Não, veja bem, Ana, não querendo só discordar. Ó o raciocínio. A mulher tá ali, naquela zona, entre aspas, vamos por aspas aqui, de conforto com o marido, mas ela quer empreender. Aí ela vai lá no verbo mulher, aí ela ouve vocês, palestra, workshop, etc e tal, e ela fala, puta, sabe o mito da caverna de Platão? Sei, Aí ele fala, puta, a realidade da vida outra. é essa, é outra. Aí ela volta para casa e fala pro marido, vou fazer isso. Aí o marido fala, não. Aí, nesse ponto, de repente, ela fala, não, eu vou seguir o verbo mulher, não vou seguir mais esse verbo traste. Tipo assim, entendeu? Eu acho que procure saber lá. Olha, não é curiosidade minha, é só para saber mesmo. Se ela, porque uma hora ela vai ter que optar. Eu opto por continuar, né, Lê? Opto por continuar levando a vida medíocre que eu tenho. Em relacionamentos tóxicos. Porque me poda. Não deixa eu empreender, porque há um agravante. Também, você estava falando de empreendedoras e executivas de multinacionais. Nossa, né? aí então, tem outro mundo. Aquela executiva que ganha mais que o marido, também há conflito. A maioria da divórcio. Mas vamos voltar lá na Idade da Pedra para a gente entender. Porque para a gente entender o presente, a gente tem que olhar o passado. O homem sempre foi o provedor por conta da força física. Podemos discutir isso, mas tudo bem. Mas vamos lá, porque o homem, a mulher poderia caçar com a inteligência, criando um arco e flecha, colocando uma pedra lá em cima de uma montanha e rolar para matar um animal para comer e etc, com a inteligência. Mas o homem, ele tinha mais facilidade por causa da força física, aí a força física, poder. Então o homem provê para mulher, para prole, e para os pais da mulher. Então ele tinha um certo respeito, né? E uma autoridade ali. Então tudo a mulher que dependia do alimento para ela, para os pais dela, muitos casos, e para prole, respeitava e abaixava a cabeça por uma questão de sobrevivência. E hoje há também as mulheres que não se divorciam por uma questão de sobrevivência. Não existe isso? Então, primeiro, vamos começar do começo aqui. Tu está te referindo a uma sociedade antiga. Sim. E não antes das sociedades. Porque antes das sociedades, os machos tinham a função... Já falando macho da espécie, tá? Macho Os machos tinham a função de caçadores. Eles iam para a selva, para o mato, enfim, né? Para caçar. E as mulheres tinham a função de catadoras. E, obviamente, cuidar das crias. Nessa época... os machos não tinham a menor ideia de que eles tinham algum papel na geração da gravidez da fêmea. Eles sabiam que as fêmeas engravidavam e davam cria, né? Eles mas não sabia que era ele que sabiam provocou. que eles tinham algum papel nessa história, tá? Mas nós somos burros, né, velho? Vocês são burros, essa cabeça sabe o quê? Mas, vem cá, uma pergunta. Mas deixa eu terminar. Mas a mulher sabia que foi por causa daquilo? Não, ela também não sabia, claro que não. Eu não sabia. E aí tinha todo um sentimento de coletividade. Naquela época se vivia em coletividade, tá? Os machos caçavam para todas as fêmeas e crias. E as mulheres catavam para todas as mulheres e crias. Tanto que algumas fêmeas ficavam cuidando das crias dentro da caverna, por exemplo, né? E as outras, para as outras poderem sair a
catar, senão as crias vão tudo atrás, atrapalham catar o o quê? negócio. Eu não entendi esse verbo. Frutas, Ah, raízes, enfim, sim. a parte que o homem gosta de carne, a mulher geralmente vem pro lado dos verdes, das plantas. Acho que né? já tinha umas veganas, né? Já tinha as veganas da época, exatamente. Então, esse foi o começo de tudo, tá? Então, se vivia bem, né, em paz, os homens vivendo em coletividade, as mulheres vivendo em coletividade, todo mundo distribuía aquilo que se coletava, que se caçava por todos. Mais novos, mais velhos, maiores, machos, fêmeas, dava tudo na mesma. Tá? Depois, aí tem toda uma história que a gente pode contar isso ao longo do tempo, né? À medida que o homem foi descobrindo que ele tinha um papel fundamental para que a mulher concebesse, né? E ele se deu conta, não, parei um pouquinho. Então, eu tenho que garantir de alguma maneira que essa ou essas fêmeas sejam só minhas, para eu saber que as crias que ela vai ter são as minhas. E aí começou a cacaca toda. Foi aí que a cacaca começou. Né? Porque aí ele teve essa percepção de poder. Né? Eu tenho poder de manter, de posse, exatamente o que nós temos até hoje. Por que agora já mudou um pouco, mas por que a mulher botava o sobrenome do marido no final do nome dela quando casava? Porque deixa de ser da Silva, que era de pai e mãe, e passa a ser dos Santos. Eu sou eu sou do pai, eu sou do marido. Né? Então entra a questão da posse. E ele tem a obrigação de me alimentar. Ele tem a obrigação de me alimentar. E em troca eu tenho que fazer isso. Em troca eu tenho que fazer sexo, em troca eu tenho que lavar, ter filho. Passar. Porque o principal, ele tem que ter a prole dele, né? Ele tem que ter para que ele vai deixar as coisas que ele está fazendo, né? A herança, o que vão ajudar antigamente, ajudar na lavoura, ajudar a fazer as coisas todas. Então, todo esse processo nos levou a uma situação em que as mulheres não eram permitidas mais sair para catar ou sair para fazer outra coisa. Ela tinha que ficar aqui porque ela tinha que ficar, tem que ficar com o olho para saber se ela realmente vai estar. Os haréns são isso ainda, né? Para isso tem os eunucos para cuidar das mulheres nos haréns, para eu garantir que as crias que essas mulheres vão ter são minhas, né? Então eu te proíbo de fazer qualquer outra coisa fora daqui. E é isso. Até porque, vamos falar sério, né? Minha avó, só para tu ter uma ideia, teve 18 filhos. Numa época que não existia nem luz elétrica, né? Então ela tinha que matar o porco para fazer a banha, para poder cozinhar, para poder fazer o pão, numa época em que assim, cuidar da casa, amigo, te ocupava 24 horas do dia. Cuidar da casa dos filhos. Imagina, dor de barriga em todo mundo de uma vez. Já pensou? Então não tinha realmente nem tempo da mulher fazer outra coisa. E como ela não podia viver em comunidade com as outras para alguns ficarem cuidando das crias, ela saiu para fazer outra coisa, porque agora ela era prisioneira, né? Ela era posse. Então, ela acabou tendo que se acomodar, como tu disse, nessa zona de conforto aí dela, tá? As coisas foram mudando, graças a Deus, né? Aos pouquinhos, a própria tecnologia vai ajudando. Não tecnologia, se bem que a tecnologia da informação também ajuda, mas a tecnologia de equipamentos, de uma maneira geral. Começa a ter geladeira, daí tu não precisa mais fazer doce em compota para guardar alimento no inverno, tu já tem uma geladeira que conserva alimento. Com o tempo vieram as maravilhosas máquinas de lavar roupa, eu sou apaixonada por elas, né? Enfim, vieram os equipamentos, a tecnologia, né? Então, foi mas melhorando. Que o homem trabalhava e comprava. Exato. Mas ela continuava na mesma posição. Mas aí ela começou mesma posição a ter social tempo. Ela começou a ter um pouco mais de tempo. Aí as mulheres começaram a estudar. Pensar. Por que geralmente não gostam? As ditaduras geralmente não gostam. Por isso que as os pessoas políticos não gostam que os estudantes pensam. É só decoreba na escola, né? É por aí. Porque se tu tem tempo para pensar, tu pode, de repente, vai ficar contra mim, tá vendo? Quem pensa atrapalha. Quem pensa atrapalha. Exatamente, é isso aí. Entendi. Né? E aí a coisa veio vindo. Chegamos onde estamos. Como você sabe de tudo isso? Puxa vida, a gente lê, né? Então, mas o que você lê? Puta, atualmente não tenho lido nada. Não. O que você leu para aprender isso? Na área da sociologia eu já li bastante coisa, né? Filosofia? Eu sempre gostei muito de sociologia, desde a faculdade eu adorava sociologia. Filosofia um pouco, gosto, mas ele demanda mais tempo. Entendi. Você tem que pensar mais, né? Tu precisa de mais tempo para ficar macerando aquele negócio. Porque a filosofia, eu tive um professor de filosofia sensacional.
Uhum. Ele te dava, claro, ele tinha uma matéria que ele tinha que dar de qualquer forma, né? Mas ele te largava aquilo e te soltava, diz, agora vocês me digam o que vocês acham disso. E aí tu leva um tempo processando aquilo tudo, dali tu começa a tirar a tua própria filosofia, né? Tu vai criando a tua própria filosofia. Como está hoje o mercado de trabalho? Como a mulher está sendo vista no mercado de trabalho hoje, na época que nós vivemos, em comparação com 2 décadas? Você acha Puxa, que teve 2 um décadas. salto? Sinceramente, não vejo muita diferença. Não vê. Não O que vejo. você acha que é crucial numa mudança, e que seja radical para a mulher ter mais dignidade no mercado de trabalho? Eu acho que oportunidades reais de crescimento, no caso de empresa, né? Oportunidades reais de crescimento dentro da empresa. Mesmo as mulheres tendo uma função um pouco mais ativa e em cargos maiores dentro de empresas, inclusive grandes, Mary Barra Melhorou. e outros exemplos aí de Isso mulheres que isso conseguiram melhorou. atingir Está cargos. melhorando. Eu acho que hoje nós estamos num momento, pelo que eu acompanho das empresas, porque eu presto consultoria também para elas, né? O que a gente nota existe um esforço aparentemente real, que eu também não estou dentro da empresa para ter certeza, mas aparentemente real, de que as mulheres se desenvolvam profissionalmente e galguem postos mais altos. Tá? Mas ainda é muito baixo esse número, muito baixo. E elas têm que trabalhar 3 vezes mais do que um homem com a mesma capacidade precisaria para chegar no mesmo local. Infelizmente, homens como tu ou como meu marido ainda são raros. Então a mulher, depois que ela sai do expediente dela, ela ainda tem que chegar em casa, ainda tem que arrumar a casa, ainda tem que botar roupa a lavar, porque tem louco, desculpa, que às vezes eu fico irritada com essas coisas. E o jantar, Tem né? louco, eu me lembro de eu ter perguntado para uma mulher uma vez, uma conhecida, mas o fulano não põe a roupa para lavar? O fulano não sabe nem ligar a máquina. Eu digo, gente, por favor. Sabe aquele botãozinho que diz on-off? Ele é igual em tudo que é equipamento. Todos os equipamentos têm um botão de on-off. Vai me dizer que esse infeliz não sabe enfiar o dedo ali para ligar a máquina. Sabe? Então, assim, essas criaturas chegam em casa, ainda tem o serviço da casa, ainda tem os filhos para dar banho, ainda tem os filhos para colocar na cama, a janta, geralmente não cozinham, via de regra os homens não cozinham, ainda é uma regra, ou quando cozinha, o cara sabe fazer 1 ou 2 pratos, então uma vez por mês ou 2 ele cozinha. Né? Costuma ser assim ainda. Então a mulher ainda tem que cozinhar, ainda tem os homens frescos que não comem comida de ontem. Eu não vou comer comida dormida, sabe? Tem. Eu só não vou dizer palavrão. Eu tenho os um- palavrão meio na ponta da Eu língua, às conheço vezes, um sabe? que não gosta. Não sou eu conheço. Eu não vou falar o nome dele aqui. Mas não. assim, isso é bem comum, tá? Então, o que acontece? A coitada não tem tempo de chegar, por exemplo, terminar o expediente dela e ir fazer o MBA, ou ir fazer um outro curso, ou ir fazer... que é para ela poder melhorar dentro da empresa. Ô, Ana, e ela já sai do trabalho com uma ansiedade, porque ela sabe dos deveres, das tarefas. Eu vou usar deveres e tarefas, né? Uhum. Que ela tem em casa. Ela fala, putz, eu tenho que pôr a máquina na roupa, eu tenho que preparar o jantar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então ela já sai cansada, já sai estressada Chega de saco e cheio. a palavra com ansiedade, Sim. porque ela tem que terminar aquele trabalho. E ela tem que dormir Como pelo é menos umas 5 horas da noite para no outro dia estar viva. E né? quando o marido não procura ela e ela tem que estar presente sim. como papel de mulher sexualmente falando, né? Tem mais essa. Não tá afim, tá cansada, sabe? Uhum. É complicado, não é Ainda fácil. bem não. que vocês sabem fingir. Olha, Olha, a gente não sabe fingir, cara, é vocês que não sabem ver. eu sabia dessa resposta, mas tudo bem, aí eu mereci. Você que pediu. Ana, já pensou numa empresa só de mulheres? Já, eu acho que até existe, né? Tem algumas empresas que são Não raras conheço ainda, mas alguma, que não existem. conheço. Algumas empresas que são, principalmente, né? Você pegar grande todas parte. essas participantes do verbo mulher. Fazer uma empresa com todas Fazer elas. uma meu Verbo Deus. Mulher é uma empresa só de mulheres. Não, Não, são de Não, eu digo, participantes, né? ela Mas vai- não de funcionários, é isso que tu quer dizer, né? Elas todas proprietárias que depois que contratam, você pega lá, 10 que querem empreender, que tem um capital para empreender, entendeu? Vamos dar um exemplo, uma transportadora, tá? Então, temos uma transportadora que as motoristas vão ser as mulheres, a administração vão ser mulheres, tudo mulheres, entendeu? Uma coisa assim. Tem como é o nome? Lei de...
Queria ver o homem que Lady de Rose, carro. aquele de carro, é aquele só de mulheres, né? Mas assim, Lady ó. Driver. Isso, não me Aham. vinha o nome agora. Eu penso assim, ó. Geralmente mulher não chega a ser tão segregacionista nesse sentido. E nem egoísta, né? Geralmente não. Ela gosta de ter mulheres, ela contrata mulheres, né? Mas ela também contrata homens. A própria Lady Driver, eu não sei se... Eu sei que Não as sei se ela é motoristas 100% são feita mulheres, por mulheres, né? mas Ela não tem internamente, problema com isso, não geralmente, não. A gente gosta de conviver com homens. Éramos- Quando eu comecei a trabalhar no banco, que eu passei no concurso, tal, teve todo aquele negócio, tá? Primeira área que eu fui trabalhar eram 11 homens e eu. Hum. Eu sempre nunca tive É um problema de título de um filme, relacionamento. 11 11 homens e eu. um destino. Não, 11 homens e um destino. Então, assim, a gente não tem nada contra trabalhar homens, desde que eles respeitem a gente respeita eles e tá tudo. Respeito não é no sentido de não poder falar palavrão, respeito não é no sentido de não poder fazer uma piada, uma brincadeira, não. Não é isso. A gente gosta de brincar, a gente gosta de piada, sabe? A gente gosta, a gente faz também, né? É respeito no sentido de entender que todos nós temos os mesmos direitos aqui. Nós somos uma empresa, nós somos empregados, nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Sim. Eu acho muito difícil que isso aconteça num curto prazo, Não. uma empresa só feminina. Até porque Não o vejo. próprio machismo, ele também está instituído nas próprias mulheres. Eu vi recentemente um vídeo de uma empresária, na verdade ela está desfocada no vídeo, mas ela falando por que ela não contrata mulher. Porque mulher dá muito trabalho, mulher tem isso, mulher vai engravidar e aí eu vou precisar contratar outra pessoa, ter que pagar 2 funcionários, né? Então é complicado. É tudo muito louco isso, velho. Eu tô pensando aqui, sabe o quê? Porque essa questão cultural tá dentro das próprias mulheres. Sim. Como você mesma colocou. Nós ainda somos muito machistas, se a gente for É. ser muito sincero e olhar para dentro de nós mesmas, nós ainda somos muito machistas, porque, gente, não é 10 anos de machismo, não é 50, 100 anos, são milhares de anos de machismo. Isso vem praticamente dentro do DNA já da gente. Então, para a gente tirar isso, não vai levar também só 10, 20 Ela anos. falou, vem do DNA, né? Vamos falar de biociência. Vamos trocar o chip. Não, vamos falar de biociência. Ó. No começo a gente falou aqui, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? Então tá. Aí a mulher, ela procria, tá? Então ela tem uma gestação, cuida, né? Da cria. Cuida do feto por 9 meses. Ela sabe como ela tem que sentar, como tem que deitar, todo um cuidado, alimentação e tudo Nem mais que ela tem que passar. sabem, às Ó, vezes a gente tem que aprender. Nasce então um amor. Nasce então o sentimento de cuidado. Ó, veja bem, a palavra cuidado, o verbo cuidado. Então vamos ver outros verbos que nascem. Cuidar. Quando a mulher o cuidado, preocupação. E eu vou falar uma palavra, mas não com a conotação, mas eu vou falar servidão, de servir. De servir, sabe? A mulher já isto é inerente. Isso inerente na mulher. Inerente na mulher por ela parir. Então, se a gente estava falando de Deus no início, estamos falando agora. Você está falando do instinto materno. O instinto materno de cuidar, sabe? Isso é hormonal, na real. Isso então, é hormonal. Então a mulher, longe de mim ser machista, não sou machista, sou antimachista e essas coisas todas. Mas Todos somos machistas, tá? Eu acabei de dizer isso. A mulher também ainda é muito machista. Não, machista no sentido pejorativo, no sentido negativo da palavra. Sabe, o machismo, que eu sou macho, que mando. Não. Você tenta conscientemente não ser machista. Não, eu Mas não sou, inconscientemente a gente tem coisas que a gente faz e pensa. Eu não sou de forma alguma. Eu já tive uma equipe de funcionárias que eu colocava ela na mesa assim, de reunião e a melhor ideia era que vencia. E geralmente era de uma menina, de uma mulher que, sabe, mas o que eu quero dizer é que isso é inconsciente. É inconsciente. Então, mas por que é inconsciente? Porque é inerente nela esses sentimentos que foram implantados por ela ser a procriadora, por ela ser a cuidadora.
Entendeu? Então a mulher, ela já vem com. A mulher não, acho que não consegue viver entre. Vamos por, tá cheio de aspas esse estudo, né? Não sei. A mulher parece que não sabe viver sem cuidar, velho. Ela quer cuidar. A mãe, leva o casaco, toma essa sopa, faz isso, faz aquilo, sabe? Você vê, quer cuidar. Parece que é isso. Talvez a natureza. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: Deus ou a natureza, chamem como quiser. Ó, este ser é cuidadora, é para cuidar, sabe? Não tem esse lado também. Não estou dizendo que necessariamente tem que ser assim. Eu estou dizendo que a nossa vida, vindo para esse mundo, que a alma que veio não sei da onde, que o nosso corpo é a gaiola onde habita a alma. Aí você habitou aí a alma habitou o corpo de uma mulher que olha, travou. Não travou, não travou. Né? É que eu gosto de ir muito a fundo as coisas e às vezes some certas palavras que talvez essas palavras nem existam o que eu quero dizer. Tá certo. Entendeu? Um dia alguém vai inventar essas palavras e eu vou poder dizer. Então, eu vou dizer, o organismo, a mente, o psique, a alma da mulher por ser mãe, por cuidar do feto, por cuidar da criança. E se fosse um homem, o feto morria, velho. Isso que eu quero dizer. Ou então ele seria como a mulher é hoje. Então isso que eu quero dizer. Então não existe isso. É como eu vejo assim. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Não, é uma pergunta. Então tá. Eu tô chutando uma bola aqui para ver se alguém mata no peito a e faz Moser um gol. vai... Ana Moser. Eu tô chutando uma bola aqui porque não tem esse sentido da mulher ser cuidadora, de cuidar. Aí elas passam a cuidar do marido, cuidar do filho. Não estou dizendo que tem que ser assim, tá? Todo respeito e tem que ser igualdade para todo mundo, mulher ganhar igual o homem, tem os mesmos direitos e tudo mais. Eu acho que mulher tinha que ganhar mais e se aposentar mais cedo, porque ela trabalha muito mais que homem. E eu também acho. Sinceramente. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, mas eu não concordo plenamente com o que... Eu entendo, mas eu não concordo plenamente com o que tu está dizendo. E se você não concordasse plenamente, nós não teríamos um papo ótimo, agradável. Perfeito. É legal você não concordar plenamente. Ótimo, que bom. Porque toda concordância unânime é burra. Tá certo. Então deixa eu te falar o que eu entendo. Você não é burro, eu não sou burro, você também não é. Pronto, deixa eu falar agora, deixa eu falar. Deixa a Ana falar. Já falou bastante, deixa eu falar. Fala aí, Ana. A afetividade no ser humano, eu não vou falar em alma, tá? Não vamos falar em alma nem em espírito, nessas coisas, porque daí cada um tem sua crença, sua maneira de ver, eu tenho a minha, tu tem a tua, e não vamos misturar. Eu falei pela ciência aí. Tá, como sendo psique daí. Mas então, assim, o que faz uma mulher amar uma cria, amar um filho, é uma questão hormonal. A gente desenvolve a ocitocina, né? A gente tem, desde o primeiro momento da concepção, a gente vai mudando e vai aumentando os nossos hormônios durante toda a gravidez. Quando nasce a criança... E vou dar um exemplo. Quando nasceu a minha primeira filha, quando eu olhei para ela pela primeira vez, eu não a reconheci. Nossa, não é o bebê que eu imaginei que eu ia ter. Ela é grande, ela é, né? Eu imaginava um bebezinho pequenininho, ela era grandalhona e tal, aquela coisa. Eu não sentia aquele negócio direto, amei, né? Isso não era o que você imaginava. Não era o que eu imaginava. À medida que tu tem que cuidar, tu tem que amamentar, tu tem que trocar fralda, tu tem que fazer, né? Tudo aquelas coisas que a gente tem que fazer quando o neném nasce. E aquele bebê se segura em ti, aquela coisa toda. Como é o nome dela? Flávia. Flávia quase foi parar no orfanato, pelo que eu tô entendendo. Não, jamais. Jamais. Continuando. Ela nasceu a cara parecida com meu pai. Brincadeira, Flávia, brincadeira. Né? Então, assim, a gente desenvolve, amor a gente desenvolve. A ocitocina vai baixando conforme a amamentação vai terminando, a ocitocina vai baixando, mas aí tu já pegou amor pela cria, né? Então, gente, assim, se tu pegar um caracol pra criar, tu vai amar o caracol. Entendeu? Então não precisa necessariamente ser teu filho para tu amar. E você não quer cuidar da Flávia pro resto da vida, tipo assim? Eu cuido. Então. Mas porque é minha filha, porque eu desenvolvi amor por ela e não porque eu sou mulher. Então, mas porque o meu marido também ama minha filha e também cuida dela do jeito dele, cada um, entende? Não é por ser mulher, é porque a gente ama.
Quando a gente ama, a gente cuida. Lembra do Pequeno Príncipe? Ele cresceu, né? Né? Ana, deixa eu trazer um tópico bem Ai, 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 ai. para a mesa. Traga. Você falou que só há mulheres. No grupo, No sim. grupo. Sim. Uhum. Hoje em dia, essa questão da identidade de gênero, Uhum. ela deturpou um pouco, né, a visão das pessoas sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Ou confundiu algumas Ou pessoas. talvez confundiu algumas pessoas. Mas na sociedade de hoje, existem mulheres que não nasceram mulheres, mas que se identificam como mulheres e que, se você discorda disso, você é que é o errado, porque você está sendo homofóbico, transfóbico, preconceituoso de alguma forma, mas é um conceito que vai de encontro ao conceito biológico Sim. né, de homem e mulher. Sim. Como é que é a posição da verbo mulher com relação a isso numa situação em que uma mulher que não nasceu mulher procure vocês querendo a ajuda de vocês ou participar de alguma forma? Se você puder falar um pouco sobre isso. Eu vejo que a participação é tranquila, tá? Se é uma pessoa, e eu gosto de falar a palavra pessoa porque não identifica gênero, né? Se é uma pessoa que se entende como mulher, eu me sinto mulher, eu sou mulher, eu posso participar? Pode. Pode. Mas quando a gente for falar em empresa, por exemplo, né, as cotas de mulheres, cotas de LGBTQIA, etc, etc, daí a gente tem que organizar isso direitinho, né? Porque para empresas, digamos assim, mulher é quem nasceu com os órgãos, né, útero, ovários, né? E em função disso, eu vou te dizer mais, o que tu falou antes sobre a tua filha tem tudo a ver com isso que eu estou falando, né? A tua filha já não vai chorar, tá? Mas a tua filha já sentiu o peso de ser mulher no momento em que vocês descobriram, me arrepiei toda agora, no momento em que vocês descobriram que ela era mulher. Né? Porque vocês queriam um homem, a princípio. Então, assim, é isso, né? Nós mulheres que nascemos com esses órgãos femininos, a gente, desde a gestação da mãe, a gente já sofre algum tipo ou de preconceito, ou de expectativa, ou, enfim, de qualquer outra coisa direcionada para o fato de ser mulher. Então, em algumas situações, essa mulher, essa nova mulher que se identifica como mulher, ela não passou por mundaréu de coisa que a gente passou. Né? Ela pode, a partir de um determinado momento, ela equiparar aqui, daqui para frente a gente consegue caminhar junto, né? Mas daqui para trás não passou pelo que a gente passou. Essa é a minha ideia em relação a isso. Quer vir? Venha, vamos conversar, vamos participar. Tem algumas dores que são muito parecidas. As mulheres trans, por exemplo, ou mesmo só quem simplesmente se identifica como mulher, também quer ser mãe, também, né, tem um monte e também passa dificuldades, porque às vezes adota até e não tem direito à licença maternidade, aquelas coisas todas, né? Então tudo isso a gente caminha junto, mas tem algumas coisas que a gente não consegue caminhar junto, porque empatia é uma coisa e ter vivido aquela coisa é outra. Bem São diferente. coisas diferentes. Sim. Eu me solidarizo contigo, me solidarizo com a tua dor, me solidarizo com a tua emoção, mas não sinto mas ela. eu não tô no teu lugar para sentir isso. Eu não sinto igual, né? Eu tenho pena, tenho compaixão, fiquei com vontade de fazer carinho na tua careca, né? Mas eu não sou tu. Eu só tento imaginar o que tu sentiu e o que tu sente, entende? E respeitar isso e acolher isso. E o nosso papel é esse, é acolher. Não sei se respondi. Sim. Caramba, velho. Não, esse porque papo, eu vou te falar, é muito louco. É muito complicado esse assunto, porque eu entendo que a sociedade mudou e, né, hoje em dia... Você vê a professora, né, mas é menos respeitada na sala de aula do que o professor. Você que é professor, não é? Muito Você como menos, professor né? já percebeu assim, isso? Muitas vezes os professores eles são vistos como heróis ou idolatrados ali. O dia dos professores, né? A professora mulher muitas vezes é apenas a obrigação ou
você não conseguiu ser tal coisa, você vai ser professora. Isso aí é ótimo. Não né? conseguiu fazer outra coisa, vai ser professor. Exatamente. Não, isso é É revoltante. porque é o dia dos professores e não das professoras. Não, mas Não, aí mas a isso é gente uma vai questão entrar de na língua língua. portuguesa. É. Aí a gente vai entrar É na uma língua questão de língua? portuguesa. É uma Claro. questão de língua que é aquela coisa da linguagem neutra, que, Isso. né, isso daria um programa Outro papo. inteiro É. só sobre isso, né? Mas que tem a ver com aquilo que eu tava falando, porque ao passo que eu entendo que as pessoas trans existem e fazem parte da sociedade de hoje, tem certas coisas que não podem ser misturadas. Não pode uma pessoa trans utilizar o banheiro feminino, por exemplo, ali, porque qualquer pessoa, qualquer maníaco, hoje em dia fala, não me identifico como mulher, ele vai lá, entra no banheiro feminino e constrange a E a mulher gente tá que vendo tá ali. situações bem difíceis. né? Entendeu? Então, Mas isso é porque o ser humano, a humanidade, o ser humano, né? O ser humano tem que ter cuidado com as palavras às vezes, né? Mas o ser humano é maldoso, exatamente. né? Ela poderia frequentar o banheiro feminino se não houvesse Maldade. homens que se aproveitam disso e usar esse espaço para agredir mulheres, assediar mulheres, estuprar mulheres, né? Exatamente. É isso que Se eu todos quero fossem dizer. gente show de bola, podia tranquilamente, não teria problema nenhum. Né? Não, mas mas não hoje são. em A dia gente sabe que não é isso que está acontecendo. Aí a gente volta a falar do cultura estrutural, né? Ai, sim. A educação. Educação. Até só para deixar claro, eu acho que, no meu ponto de vista, deveria existir o banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro neutro. Porque nesse banheiro seria neutro, talvez o mais... né, Se todo mundo neste resolvesse entrar momento... lá. mas aí Que você confusão. entra lá, você sabendo que ali é um banheiro neutro. A Sim. mulher, ela não precisa, entendi, Alex. né? E o verbo mulher, né? Acolhe essas pessoas, mesmo não entendendo, né? Não tendo esse sentimento, porque aquela coisa, a partir desse momento. Daqui para lá a gente caminha junto, daqui para cá é Mas a sua história. isso não diferente. deixa os homens que de repente poderiam ser acolhidos também, de certa forma, à margem? Os homens, homens? Os homens. A margem do verbo mulher? Exatamente. Olha, Porque não é aquilo sei. que eu falei, puxa, desde o início, eu acho que a segregação. É complicado isso, Alex. Não, eu sei que é complicado. Se fosse fácil, a gente não tava aqui. Não, mas pra a sua ter esse pergunta papo. é muito boa, continua. É, Eu tô desabafando. É complicado isso. Eu acho que segregar não Que agrega. tu tá louco pra participar, é isso? Me diz. Não, eu achei muito legal. Não, você eu sabe gostaria. uma coisa louca? Mas Por eu exemplo, entendi que é um espaço que pertence às mulheres, assim como o banheiro feminino deve pertencer às mulheres. Isso. Mas isso, eu acho que, Isso, muito né, bem exemplificado. Isso. Só para fazer a analogia. Isso. Mas eu sou agregador. Eu penso que o debate deve incluir todos Tá. para que essa cultura, aos poucos, ela seja, né, mudada, transformada. Mas isso, você Mas falou que isso Vou te né? dizer um negócio assim, ó. O Verbo Mulher tá com 8 anos agora, né? Fez em maio. E a gente está justamente num momento. Eu não sei se. Você acha que. Porque, sei lá, a gente. Tanta coisa acontece no tempo, à medida que o tempo passa, cada dia é um novo dia, né? Então, assim, a gente está começando a rever algumas coisas que a gente faz, se a gente vai continuar fazendo, que outras coisas que a gente vai fazer, como essa era a pode pergunta ser. que eu ia inserir Então, agora. Posso inserir? E essa é uma questão que talvez a gente possa abrir tipo assim, os nossos encontros mensais vão continuar sendo os nossos encontros mensais, são só para mulher, que é para a gente ter o nosso espaço seguro, para a gente poder botar as nossas dores para fora juntas, sabendo que uma vai entender a outra. E apoiar a outra, e às vezes dar até ideias e soluções, etc., que é o que a gente faz dentro do grupo, tá? Mas a gente pode sim, quem sabe, a partir do ano que vem, ou coisa assim, atenção, Camila, anote isso, a gente fazer alguns encontros, sei lá, um por semestre, ou a cada X tempo. 3 só mulheres, no quarto, eu de fiz repente, misto. Em 2018 ou 19, não tenho certeza agora, o tempo passa meio rápido, eu fiz um encontro que eram só homens na frente, lá na frente, eram 6, se não me falha a memória, né? E a gente falando sobre como os homens hoje se sentem a partir do empoderamento da mulher, né? E foi riquíssimo, eu me arrepio, sempre tem uma coisa legal, assim, Ela é sensível, foi né? muito lindo. Um deles, eu me lembro como se fosse hoje, ele estava sentado bem na pontinha, assim,
eles dizem assim, eu sou divorciado, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, o que eu posso falar, se eu posso tocar, se eu posso beijar, eu não sei mais namorar, eu não sei o que eu posso fazer mais. Então, os homens também estão sofrendo, também têm suas dores, em função da mudança que está acontecendo com as mulheres, do empoderamento das mulheres. Então, sim, eu acho que a gente precisa de momentos de... Não o tempo todo, nosso papel é com as mulheres, mas a gente precisa de momentos de confluência. E esse momento talvez tenha sido um momento importante para que haja uma transformação naquelas pessoas, naqueles homens que estavam ali. Então, de repente, né, se vocês pensassem no momento, óbvio que vocês vão ter que permanecer com a ideia, com a essência do que é, mas de repente, em alguns momentos, incluir ali a presença masculina para educá-los. Para educá-los. Para nos educar. Para nos educar. Somos nos educar, exatamente. Desculpa por me excluir. Não é a intenção. Mas é isso. Para nos educar. Sabe? Dar a oportunidade, isso que o Ale está falando, dar a oportunidade da gente ouvir vocês. Sim. Porque às vezes a gente não percebe, a gente faz coisas e não está sabendo, a gente não está ligado. Entendeu? E a pergunta que eu falei, então pense nisso que o Ale falou, que de repente vocês como se todas as mulheres do mundo falavam, homens, é o seguinte, vocês estão errados aqui, aqui. Acho que sabe? também tipo dizer assim, que está errado também não é legal. Não, é força de expressão. Olha, nós gostaríamos de, sabe, assim... Vamos trocar ideia, vamos trocar ideia. Conversar. É uma coisa de trocar ideia, de dar exemplos, de trazer histórias, de eles pensarem nas mães deles, nas filhas deles, e a gente trazer isso. Vocês, esse grupo Verbo Mulher, tem muito a colaborar com a evolução mental do homem, eu acho. Tem muito, porque é legal. Por exemplo, quando uma esposa chega para o marido e fala, olha, eu não gosto desse seu jeito, não gostei disso que você falou, não gostei disso. É como se o verbo mulher estivesse falando para um monte de homens a mesma coisa, sabe? E o homem caía a ficha. Caía a ficha. Entendeu? Exato. Vocês têm um papel importante na sociedade dessa forma. Não, foi exatamente o que eu sei, eu só reforcei. Ele tá vendo, só reforcei. 3 perguntas. Uma pergunta. 3 coisas que você gostaria de fazer. Ele fez assim porque não tá podendo bater na mesa. Por causa do microfone, né? Por isso você fez isso. E eu esqueci. É que o Vieira falando meu ponto aqui, ó. Não bate na mesa porque acho que... Chacoalha tudo. Não, aqui não chacoalha nada. É o microfone. O microfone, olha lá. Não pode chacoalhar o microfone. Viu como eu não me importo com piada? Não me importo. O microfone, ele tá sensível hoje. Porque ele não pode ver uma feminista. 3 coisas, vamos lá, 3 coisas que você gostaria de fazer pro Verbo Mulher que ainda não fez e fará. Uau! Eu gostaria, uma coisa que, não sei se serão as 3, né? Mas uma coisa que eu gostaria muito é poder ampliar focos do Verbo Mulher em outras cidades e estados, sabe? Porque eu adoro... Filiais. Porque eu tenho esse carinho pelas mulheres. Ali a gente se conhece, tem umas que são antigas, tem outras que chegaram há pouco, enfim, né? Não é antiga, não é veterana, enfim, menos novas. Não sei como é que a gente diz isso. Vai franquear. Mas que tenha outros grupos em outras cidades, em outros estados, que conversem com as mulheres sobre isso, que tragam esse tipo de suporte emocional. Esse é um. Qual seria outro? Outro, queria ter mais dinheiro para poder fazer mais coisa, né? Porque para a gente poder até fazer, por exemplo... fazer o quê? Um institucional, fazer pequenos mini cursos para homens e mulheres, fazer isso aí precisa de grana para fazer e a gente não tem grana para gastar com tanta coisa, né? Tá, e a terceira? A terceira, que o Verbo Mulher, pois será que o Verbo Mulher consegue botar uma mulher na presidência? Seria legal, hein? É um desejo audacioso, mas não impossível. Eu acho que não é impossível, mas eu entro na campanha. Quem é ela? Me diz quem é que eu entro na campanha, eu vou ajudar. Eu queria realmente ter uma mulher forte, uma mulher bacana, uma mulher que tem coerência, uma mulher que tenha a voz da gente, que conjugue o verbo mulher. A primeira-ministra alemã, como é que chamava? Você que era da CNN? A Merkel. Angela Merkel. Isso. A Camila, obrigado, Camila. Mas eu queria alguém que conjugasse esse verbo mulher nos prestigiando aqui.
Você errou uma letra, acho que não só presidente, na verdade, CBN, é presidente CBN, na né? cabeça, mas que Desculpa, ó. tivesse em outras áreas, porque a gente pensa diferente. Eu vou me referir, talvez a gente não devesse citar nomes, né? Mas eu vou falar na Tebet, né? A Tebet fala de uma maneira que me toca muito, assim, né? Ela fala como mulher, ela fala como mãe, ela fala como professora. E eu acho que talvez eu me identifique, porque Desculpa eu também a sou mulher, ignorância. também sou mãe, também sou Desculpa fui a ignorância. professora. E ela é Quem- gaúcha, né? Não, Ela é gaúcha? mineira, se não me Mineira, engano. tá. Mineira, se não me Tá engano. certo. E, então, assim, eu acho que eu tenho quase certeza que quando a gente tiver mais mulheres em postos de governo, em postos altos de governo, a gente consegue disseminar uma mentalidade diferente da dos homens. Né? Entendi. Então E você melhorar quer uma as coisas. mulher na presidência, a maioria no Senado, a maioria no Ah, Congresso. podia ser, na justiça também, em todos os lugares. Eu vou dizer. Eu acho que o Brasil ia funcionar melhor. Não, eu se também fosse acho. assim. Não, eu também vou acho. dizer sem nenhuma falsidade. Eu concordo com você. Porque, baseado naquilo que eu falei agora há pouco, a mulher cuida da terra, cuida de gente, sabe? Ela é mais sensível para essas Ela coisas. cuida, a mulher cuida. O homem não cuida. O homem, ele quer dinheiro Poder. que substitui, dinheiro e poder que substitui a época que a gente estava falando aí da pedra lascada, a idade da pedra, que substitui o quê? A caça, entendeu? E a mulher já não. Ela colhe, sabe? E acolhe. Ela pensa de uma maneira ampla. Ela enxerga além da linha reta. Estou quase virando mulher. Mas eu acho que não adianta Será bem ser, recebido. não é só por ser mulher, porque também existem mulheres de má índole, também existem mulheres sim, audaciosas, também tem É mulheres... ser humano. Sim. Ser humano. Se tratando de política, no sistema atual do Brasil, qualquer um que Não, entra tem que ser lá uma mulher vai legal. ser, né, teria que ser realmente... Sendo mulher humano legal. é imperfeito. É isso que o eu ser humano é exatamente. imperfeito. E ainda mais se tratando de política brasileira, né? Mas penso que a tendência era melhorar um pouco, né? Eu sou um pouco desgostoso, descrente de política no Brasil. Eu também né? sou. Então, assim, eu também sou. eu sou daqueles que acredito que qualquer um que entra lá vai ser... Então, por isso você Às tem que vezes entrar entra pra mudar. legal e acaba estragando depois que entra. Exatamente. Mas você isso pode percebe que acontecer porque todas... o sistema estraga. o né? Mas sistema você é percebe podre. que todas as pessoas que gostariam de fazer a coisa certa, que não gostam do sistema político brasileiro, fica fora. E eles batem palma por isso. A gente não tem quem vá E eles fazer batem as palma coisas. por isso. É isso que eles querem. Ale, eles querem o que lá? Tem um deputado amigo que ele disse em uma entrevista na revista a qual eu sou publisher, na revista República, eu fiz uma entrevista com ele estava em Brasília, né? E a gente fez à distância. A entrevista que ele falou uma coisa que chocante. Ele falou assim, olha, o Congresso, a Câmara dos Deputados Federais não representa o povo brasileiro. Claro que não. Repito, um deputado falou isso. Aqui, a Câmara dos Deputados não representa o povo brasileiro. Eu falei, deputado, por quê? Ele falou, a resposta é muito simples. Ele falou, aqui dentro só tem 3 eleitos, eu sou um deles, ele, né, o amigo, eu sou um deles, eleito pela classe trabalhadora. Os demais foram eleitos, eles representam a classe trabalhadora e eles foram votados e elegeram. Mas a classe trabalhadora em geral votou nos que não representam a classe trabalhadora, entendeu? Eu vou te dizer que foi exatamente a minha questão nas últimas eleições. Nenhum dos meus candidatos de nenhum nível hierárquico ganhou. Nenhum. Eu não elegi ninguém. Os políticos, Então. eles trabalham não pelo país, eles trabalham para se reeleger e se manter e se perpetuar. É uma profissão. É uma profissão hereditária, porque a gente sabe que tem umas famílias que é pai, filho, irmão, sogro. E as pessoas, né, é aquela coisa, a escolaridade, o estudo, tudo ajudaria as pessoas a entenderem isso. Só que os políticos, eles são eleitos para serem nossos funcionários. Então, independentemente de quem ganha, de quem está lá,
o seu candidato ganhou a eleição, a partir do dia seguinte que ele tomou posse, A gente você deveria virar oposição. E ficar E em cima. criticar, mas não. Hoje, os políticos, de qualquer lado, eles são como times de futebol. As pessoas torcem pelos políticos. E isso é um maior absurdo. Né? Uma aluna minha, vou até relatar isso aqui. Ela é do 7º ano, ou seja, ela tem 10, 11 anos de idade. 12 no máximo. Tem mais, E ela falou pra mim no início do ano, ela perguntou assim: Teacher, pra quem que você torce? Pro Lula ou pro Bolsonaro? Nossa. Viu? Eu respondi, mas por que ela falou isso? Porque isso vem de casa. Sim. Ela ouve isso de casa. Sim. Né? E eu respondi pra ela o seguinte: mas políticos são times de futebol pra gente torcer? Né? Eu não entro em política com os meus alunos, mais porque são crianças esses, né? E já mudei o assunto, mas é isso que acontece. As pessoas, elas têm político de estimação. Eu quero que o meu candidato ganhe. Mas por quê? Quais são as ideias? Quais são os planos? Qual Não que é o sabem. plano de governo? A Ninguém maioria sabe. Não, ninguém Que sabe. Aí chegou lá e fica idolatrando, independente do que o político está fazendo. A pessoa apoia, sendo que deveria estar lá, a pessoa deveria, né, o eleitor deveria estar cuidando para que aquele político cumprisse com aquilo que ele tem que cumprir. Já teve trabalhar. mulher- já Ele teve tem que mulher- trabalhar. já teve O mulher sistema caçada? Tá tão errado. Já teve mulher caçada? Já. Porque sempre tem, né? Teve a Dilma, mulher né? política. Não, mas a Dilma ali não foi caçada, foi impeachment. Foi impeachment. Aí não vale. Caçada, não sei. É caçada que fez coisa errada, corrupção, Não sei. etc. Não me lembro, não. Tem uma que Tem a andou- Zambini que deu tiro. Eu né? ia dizer, tem uma, eu ia falar. A Zambini deu tiro e tudo bem, mas que foi A lá, Zambé. roubou e fez aquilo. Enfim, se a mulher estiver no poder... Eu não vou dizer que... Quando a eu mulher não está vou no dizer que poder de nenhuma casa, a mulher casa vai rouba, bem. que nenhuma mulher faz coisa errada, não é isso. Não. Mas eu vejo proporcionalmente muito menos mulheres fazendo isso. Ah, sim. Entende? Ô, Ana, é assim. Por isso que eu digo que acredito que a chance de dar certo É maior. seria melhor se a gente chegasse naquele ponto que você falou, né, de mais mulheres Isso aí. Isso funciona em empresa também, né? É. Porque nas empresas, inclusive, quanto maior o percentual de mulheres na empresa, maior a produtividade, maior a lucratividade da empresa. Porra, se isso funciona, desculpa o palavrão. Imagina. Se isso funciona em empresa, por que não vai funcionar num país? Ô, Ana, que se alguém quiser ajudar o Verbo Mulher, como é que te procura? E também, Diga. porque o Fabinho vai colocar no GC aqui Sim. o seu e-mail, o seu telefone, bonitinho, e as pessoas de outros estados que quiserem trocar ideia com você, Olha, a gente está nas Né? redes. é só procurar Quais lá são o Verbo os Mulher. endereços? Como é que acha vocês aí nas redes sociais? Nas redes sociais em... É esse que está passando aqui embaixo do GC, você nem precisa @verbo falar. mulher @Verbo tudo Mulher, junto. pronto. no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E aí no Instagram pega os telefones, tá tudo lá. É só entrar que nos acha vai fácil, falar fácil. diretamente. Você tem uma equipe que atende lá? A é só equipe, Você a Então. equipe atende o telefone, a Equipe. equipe atende o WhatsApp, a equipe faz tudo. Não Quem tem quiser problema. ser Quiser deixar o colaborador, telefone também? vai deixar, tá aqui no Telefone passando aqui. 991-991-832, prefixo 11. Tá Isso. vendo? Você É decorou? bom que enquanto tá falando, ele coloca ali embaixo. fica mais embaixo. fácil. Ô, Ana, Isso, você diga, poderia, meu ó, amor. o papo até tão bom esse papo, né, velho? Quer marcar outro, a gente faz A outro. gente Sensacional. a gente vai fazer assim o Verbo Podcast, Ó, né? como é que a Tati disse? Verbalize-se. Verbalize-se. Aí você vai chamar as mulheres para Opa! conversar. Vamos falar isso é sobre bom, esse hein? projeto? Vamos falar sobre o projeto? Vamos. E tá vendo? Vamos Agora conversar. elas querem a gente lá. É. Não, brincadeira. Não Brincadeira. tem Eu tô problema. falando sério. Tô falando Você- sério. Não tem problema. Foi só uma piada, né? A gente tem mania de Eu fazer disse o umas nosso piadas aqui. padrinho Mauro Miyaguchi, gente, por favor. O Mauro Ele e o Miyaguchi, um CESP. abraço pro Mauro Miyaguchi, ele é meu amigo, gosto muito dele, é um japonês maravilhoso, Gente finíssima. finíssima, foi vereador em São Bernardo Isso, e tudo mais. Isso. Ana, Hum, tá chegando ao fim aqui, quando o papo é bom, acaba logo, né? Puxa vida. Uma pena. vamos Queríamos- marcar um vinho uma hora dessa? Vamos Opa. marcar. Eu gostaria que... Fundizinho, né? No frio. Qual a pergunta que nós deveríamos fazer para você que não fizemos? Nossa, qual a pergunta? Acho que fizemos todas, porque eu não lembro. Acho que Fizeram- essa não, podia ser, é- inclusive, a pergunta final de todos os programas. Foi uma ótima pergunta. De Gostei to- dessa sua pergunta. A Você pergunta gostou? que não Gostei. fizeram, Eu tô deixa pro melhorando, próximo. né? Melhorando, tá melhorando Verbo dia a dia. homem.
Realmente, pode ser para o verbo mulher ou pode ser para as empreendedoras. As empreendedoras realmente corre um mito por aí, né? Mas se as empreendedoras realmente trabalham com o que gostam ou se elas trabalham com o que elas precisam trabalhar. Como que é? Repete Repita aí. isso, por favor, porque é filosófico. É filosófico. É. Café é filosófico. Dizem, né? Dizem. Existem estudos, inclusive, do próprio Sebrae, que afirmam que a maior parte das mulheres trabalham com coisas que elas gostam, que as fazem felizes, né? E a pergunta é, será que isso é verdade? Ou será que a gente trabalha com o que a gente precisa trabalhar, que é o que vai vender, que é o que vai dar retorno? É uma diferença gritante. O bom seria casar as duas coisas, mas nem sempre elas bom, casam. porque quando se faz se faz uma coisa que ama, nunca se trabalha, né? Isso aí é um clichê, já virou clichê, né? Se fizer, mas a gente precisa ganhar dinheiro. Precisa. Essa era a pergunta que você faria para as mulheres. Então, eu acho que é um assunto legal da gente fazer numa roda, assim. Então, convidamos aqui as mulheres que estão assistindo para fazer essa roda de conversa. Podem né? me responder lá no Instagram e a gente traz Pode tudo para lá. cá, mais umas 2 ou 3 mulheres e faz um bate-papo sobre isso. Tem aí, ó, a arquibancada aí, as Isso, cadeiras. boa. Né? Traz todo mundo aí, todo mundo faz pergunta. Eu acho que tem que fomentar ideias, fomentar assuntos, provocar, sabe? Eu acho que A é gente isso. gosta de provocação. Eu sei disso, tanto verbal como corporal e etc e tal. Olha, rapaz. Então, a mulher provoca, o homem provoca. E é aí que nasce o diálogo. Tem que nascer alguma coisa legal daí. Então, isso aí. o que você está pensando? Já é uma pergunta muito ampla e de muito sentido. O que você está pensando? Agora? Né? Tipo, você fazer uma Eu tô pergunta pensando dessa. que eu gostei de estar aqui hoje. Olha aí, que maravilha. Né? Você perguntar para alguém, bom dia, o que você está pensando hoje? Olha que legal, né? Você falar. E qual a pergunta, então, que nós não que vocês deixamos? não fizeram, se as mulheres realmente trabalham com o que as faz feliz, com o que elas gostam, ou se elas trabalham com o que traz necessário para viver. Tá certo. Bom, acabou. Muito obrigado pela presença, Ana. Foi Muito maravilhosa. obrigado. Eu que agradeço, tá uma delícia. Uma conversa fundamental para a nossa sociedade. Muito. Que contente. Foi uma conversa enriquecedora. Foi demais saber que existe um grupo aí chamado Verbo Mulher, né? Iniciado pela Ana Mansur. Isso. A gente está aí conjugando esse verbo todos os dias. Então tá. Para quem assistiu até agora, nossos agradecimentos sinceros. Até o próximo República Podcast. Valeu!